Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Só vitória em vitória, né? Aleluia. Glória a Deus. Queria cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Muita motivo de alegria de estarmos aqui adorando o Senhor mais uma vez, glorificando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, que se faz presente em nosso meio, né? Deus é fiel, Deus é poderoso. Queria aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade, a qual Ele nos concede mais uma vez, de ministrar a sua palavra. Agradecer também ao pastor Guerra, pastor Helena, pela confiança de estar fazendo o convite, de estar aqui ministrando a palavra de Deus, juntamente com o pastor José Vel, que tem a sua aprovação, a sua bênção para estarmos aqui cultuando a Deus nesta noite maravilhosa. Os irmãos perceberam que eu não estou com minha esposa. Eu acho que todos devem saber. Ela está cuidando do nosso filho, que está internado com pneumonia desde sábado, né? Então ela se encontra lá no hospital, mas graças a Deus, Deus está no controle, Deus está bem melhor, né? O Senhor está tomando a frente, e eu creio que em breve, amanhã, estará em casa, assim Deus permitindo, né, na nossa casa lá, trazendo a alegria e a paz que criança nos traz muita alegria. Amém? Então, como já foi anunciado aqui, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19. Nós vamos fazer uma leitura. E após a leitura, peço aos irmãos que deixem sua Bíblia aberta para a gente fazer o acompanhamento pelos versículos. Amém? Livro de Mateus, capítulo 19, do verso 1, versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grande multidão o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus, aproximando-se dele, pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: Se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E eu digo glórias a Deus. Como já falei, amados irmãos, o tema da mensagem é sobre casamento e divórcio. E vocês mantenham a Bíblia aberta, por gentileza. Aqui no versículo 1, a gente vai ver, diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Esse versículo 1 aqui nos mostra que Jesus, ele estava pregando, ensinando a sua palavra. E se a gente observar no capítulo 18, a gente vai ver que Jesus, ele vai enfatizar muito sobre o perdão. Ele vai citar alguns assuntos, alguns temas, tratando especificamente sobre o perdão. O livro de Mateus, capítulo 18, nós podemos classificar o capítulo 18 como o capítulo do perdão, porque Jesus trata tão somente de perdão,
do assunto sobre perdão. Então Jesus prega na região da Galileia, e com isso ele vai em direção à Judeia para continuar com o seu ministério. No versículo 2 diz que grande multidão o seguiram e ele os curou ali. Então muitas pessoas, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus, seguiram a Jesus, eram curados, eram abençoados e receberam o poder de Deus. No versículo 3 diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Observe aqui, nesse versículo 3, que os fariseus se aproximam de Jesus mal intencionados. Os fariseus, eles se aproximam de Jesus com a malícia, com a maldade, de tentar pegar Jesus, de tentar arrancar coisas de Jesus. E eles fazem essa pergunta de forma maliciosa, querendo tentar Jesus, querendo fazer algo que ele viesse a cometer com as suas falas, com as suas palavras. Então, amados irmãos, e ele pergunta se é permitido o marido repudiar da sua mulher por qualquer motivo. Então, na verdade, eles queriam saber se Jesus estava em comum acordo com a permissão a qual Moisés tinha dado de repudiar sua mulher, ou se Jesus levaria o assunto para o extremo, como João Batista levou. Quando Jesus estava lá da Galileia e foi para o Jordão, nós sabemos que lá em Mateus, se não for de memória, capítulo 14, nós vemos que João Batista, ele pregava lá. Foi ele que preparou o caminho do Senhor. E nós sabemos que João Batista, quando viu o rei Herodes, ele denunciou o pecado de Herodes, que era justamente o pecado de adultério. E nós sabemos, de fecho desta história, que João Batista teve a sua vida ceifada e cortaram a cabeça dele. Então os fariseus, de forma maliciosa, perguntam a Jesus, para eles querer saber se Jesus apoiaria o que Moisés havia dito, havia anunciado, havia ortogado no seu tempo, no seu momento, ou se Jesus apoiaria, se posicionaria como João Batista se posicionou. Essa era a má intenção dos fariseus. Além dessa situação, toda, os fariseus, eles também queriam saber qual era a escola, qual era o ensino que Jesus, ele enfatizava. Porque nesse período bíblico aqui, nesse relato histórico de Mateus capítulo 19, existia naquele tempo duas escolas, a escola de Ramai e a escola de Hilel, dois rabinos que ensinavam a palavra de Deus. E aí os fariseus, perguntando essa pergunta maliciosa, eles também queriam tentar descobrir em Jesus qual escola Jesus apoiaria os seus ensinos, se era os ensinos do rabino Hilel, ou se era os ensinos da escola de Shammai. Por quê? Porque o rabino Hilel, ele era um teólogo, e ele era um teólogo liberal, ele era um rabínico progressista. Hilel ensinava para os seus discípulos que o marido poderia divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Qualquer motivo, Hilel dizia, pode se divorciar da sua esposa. E ele dizia, se a mulher queimar o feijão, pode divorciar. Se a mulher acordar de mau humor, divorcie dela. Se a mulher quiser tirar a sua autoridade, divorcie dela. Se a mulher acordar com bafo, divorcie dela. Tudo para Hilel era divórcio. Pode dispensar. Mas a outra escola teológica, que era o do rabino Shammai, que era conservador, ele ensinava que o divórcio só era permitido por infidelidade conjugal, através de adultério. Então, os fariseus também queriam descobrir essa posição de Jesus, se ele apoiava os ensinos de Hilel, se Jesus apoiaria esse ensino para divorciar por qualquer motivo, ou se Jesus se posicionaria de acordo com as escolas de Shammai por adultério, por infidelidade. Mas além desses dois pontos, além dessas duas observâncias, nós também podemos perceber uma coisa nos fariseus.
nós também podemos detectar aqui uma coisa muito perigosa que já acontecia nos tempos de Jesus e que infelizmente ainda vem acontecendo no nosso meio no dia de hoje. Os fariseus, eles querem discutir sobre divórcio. Eles querem abordar tudo sobre divórcio. Eles querem questionar tudo sobre divórcio. Mas a resposta de Jesus não é sobre divórcio. A resposta de Jesus é sobre casamento. A gente vai ver isso mais na frente, no versículo 4 até o 6. Jesus não está interessado em discutir sobre divórcio. Jesus está interessado em falar sobre casamento, os princípios, os fundamentos do casamento. Então, amados irmãos, nós temos que ter o cuidado de não seguir por esses caminhos, de não seguir o exemplo dos fariseus, de ficar só atenados em assuntos pertinentes ao divórcio. E quando perdemos essa percepção de que Deus é o Criador, de que Deus é o idealizador, de que Deus foi quem projetou a família, o casamento, nós abrimos várias portas para várias interpretações humanas. A sociedade hoje, a sociedade pós-moderna, ela está aí discutindo, querendo saber alguma coisa, querendo levantar questionamento, tudo sobre divórcio. Segundo a sociedade pós-moderna, nenhuma definição tem o direito de reivindicar mais legitimidade do que outras. Ou seja, um único mecanismo usado para decidir entre definições diferentes e entre pensamentos diferentes para a sociedade pós-moderna não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, não é o princípio do Senhor que já está estabelecido por Deus, não é a ética e nem muito menos a moralidade. Então, para a sociedade pós-moderna, o que define é a opinião pública e o voto da maioria. É isso que nós estamos vendo hoje na sociedade pós-moderna. Então, essa sociedade, ela só quer discutir tudo sobre divórcio. Nas redes sociais, é só o que a gente vê, discussão sobre divórcio. Então, amados irmãos, se a gente não se atentar, se a gente não voltar, se a igreja do Senhor Jesus seguir também por esses mesmos pensamentos, com essa mesma preocupação, se é que nós já não estamos fazendo isso hoje, o casamento ele fragiliza cada vez mais e o divórcio ele vai ganhando cada vez mais proporção. A sociedade, principalmente a igreja, ela tem que estudar mais, pesquisar mais, fundamentar mais, conhecer os conceitos e os princípios sobre o casamento, e só assim o número de divórcio cairia mais e o casamento ficaria mais fortalecido. Então nós, como igreja do Senhor, nós que servimos a palavra de Deus, nós que cremos que a palavra de Deus é o fundamento, nós temos que pesquisar, se aprofundar cada vez mais o que é o casamento, quais são os princípios do casamento, o que foi que Deus já estabeleceu sobre o casamento, para nós vivermos uma vida longa no nosso casamento. Esse é o ideal que Deus quer que nós como igreja fazemos. Eu fiz uma vez eu fiz o curso sobre Jesus Cop, sobre casamento, até compartilhei no curso do Casados para Sempre. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele dá uma ilustração muito interessante, Douglas Gonçalves. Ele diz assim, quando alguém quer ser um médico, exercer a profissão de medicina, o Estado, ele vai dizer, tudo bem, você quer ser médico, vai estudar. Terminou seus estudos, faça um vestibular. Terminou o vestibular, faça uma faculdade de 6 anos. Se formou, faça uma prova. Passou na prova, você vai ter a sua credencial para você exercer a sua função de médico. Por quê? Porque o Estado exige que a pessoa se dedique, busque conhecimento, busque entendimento para poder exercer a sua profissão. Da mesma forma, um advogado, se ele quiser ser um advogado, ele vai ter que estudar, fazer a faculdade de Direito, fazer a prova da OAB, e só assim, passando na prova, ele poderá exercer a sua profissão de advogado. Por quê? Porque o Estado exige, você quer ser advogado, tudo bem, meta a cara nos estudos, aprenda, se aperfeiçoe, para depois você exercer a sua profissão.
Se a gente quiser dirigir, conduzir um veículo, um carro, uma moto, o Estado vai dizer assim: tudo bem, você tem interesse em pilotar uma moto, tem interesse em dirigir um carro, então vá na autoescola, pague por uma autoescola, faça as aulas práticas, faça as aulas teóricas, depois vai fazer a prova. Se passar na prova, faz os exames todos, e aí você vai ter a sua habilitação, dando autorização para você dirigir e conduzir um veículo. O Estado exige isso de nós. Mas quantos daqui que foram no cartório registrar seu casamento, oficializar seu casamento no cartório, o Estado perguntou: você fez algum curso? Você aprendeu o que é casamento? Você sabe o que é casamento? Você sabe quais os princípios do casamento? Eu tenho certeza que ninguém aqui ouviu isso do Estado, porque o juiz de paz que está ali representa o Estado. Quando a gente vai oficializar nosso casamento, ele representa ali o Estado. Então, o Estado não está nem aí para o que é o casamento, para o que é o princípio, qual o fundamento do casamento. Então, se nós não nos posicionarmos como igreja, se nós não buscarmos esse conhecimento, se nós não buscarmos o princípio de Deus, fazer cursos, ler livros, fazer o curso do MMI, Casados para Sempre, nós temos uma grande porcentagem de sofrer nosso casamento. Então, como igreja, amados irmãos, que nós possamos buscar cada vez mais, porque Deus já estabeleceu em sua palavra, mas nós temos que seguir exatamente aquilo que Deus propôs, tudo sobre o casamento, e nós devemos buscar esse tema e esse conhecimento. Amém? Todos estão entendendo aqui até agora? No versículo 3 diz assim, dando continuidade aqui na parte B, diz assim: e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Esse versículo aqui, amados irmãos, no contexto histórico-cultural, numa época que era grande a desvalorização do matrimônio, e passava muito longe do ideal de Deus, do ideal divino, era necessário proteger as pessoas, especialmente as mulheres que eram muito vulneráveis, nesse período, nesse contexto histórico, sobre a cultura, nesse período aqui, dessa cultura. Como o irmão falou aqui, era um período muito machista, então o homem, qualquer motivo, ele divorciava da mulher. Então Moisés, ele estabeleceu, ele permitiu o divórcio, para que essa prática leviana, da pessoa casar, desfazer o casamento, casar de novo, desfazer o segundo casamento, e talvez voltar para o primeiro casamento, isso era uma espécie de prostituição e adultério legalizado. Coloca aí, por favor, irmão, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. E se o homem casasse com uma mulher e depois não quiser mais, por encontrar nela algo que não ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado para a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Então Moisés permitiu o divórcio para que não houvesse essa legalidade de uma prática leviana sobre divórcio, sobre prostituição e adultério dentro do casamento. Então, por isso que Moisés permitiu o divórcio. Andando mais aqui, nós vemos aqui no capítulo, versículo 4, versículo 6, diz assim: e ele respondeu, Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, amados irmãos, aqui nós vemos a resposta
de Jesus sobre o casamento. E o que é que a Bíblia fala sobre casamento? Jesus não quis discutir sobre divórcio. Jesus só quis enfatizar o que era o casamento. Então, o que é que a Bíblia diz sobre o casamento? Se nós observarmos na palavra de Deus, em Gênesis, o capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3, e em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21, a Bíblia fala exatamente sobre casamento. Inicia em Gênesis falando sobre casamento, em período de Adão e Eva, e termina lá em Apocalipse também falando sobre casamento, quando o noivo vai encontrar com uma noiva que é Cristo e encontrar com sua igreja. Então, do início ao fim, a Bíblia já começa falando sobre casamento. E no meio desses livros de Gênesis e Apocalipse, nós encontramos, inclusive, dentro da palavra de Deus, o manual do casamento e da família. Por exemplo, nós encontramos no Antigo Testamento a formação da família. A família, a primeira fase, nos períodos dos patriarcas, ele foi fundamental para fortalecer a história do povo de Israel. E de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 50, nós vemos ali exemplos dos patriarcas que foi guardado na memória para servir de testemunho para as gerações futuras do que era o casamento, do que era o lar e do que era o matrimônio. Se nós observarmos a história no Antigo Testamento, a família, a primeira base, foi formada por um clã. O que é um clã? É um grupo de pequenas pessoas da mesma família, onde o homem é o chefe, onde eles tinham a agricultura para trabalhar, para se manter a sua economia. Exemplo disso era Gideão, Juízes, capítulo 9, se não me foge a memória. Gideão é um exemplo disso, a família de Gideão era um exemplo disso. Ele fazia parte desse clã, uma família pequena, que sobreviviam de cereais e de animais. Depois do clã, veio o período tribal, que é onde a família cresceu cada vez mais, que onde tinha até a terceira e a quarta geração, crescia ali os netos, os filhos, os bisnetos, e ali se formava uma tribo. E da mesma forma, o homem representava a autoridade, era o provedor, ele era o responsável por toda a sua família. Aí a família vai crescendo, a nação de Israel vai se expandindo, até chegar ao período de uma nação, quando de verdade todas as tribos se reúnem e constituem uma nação, que é a nação de Israel. Com isso, vem o período monárquico, que é o período do rei Davi. Saul, quando reinou, ele ainda reinou um período tribal. Mas quando Davi assume o trono, ele era um patriota nato, então ele fortaleceu essas tribos e formou uma nação. E aí o rei começou a ditar normas e direitos sobre casamento, sobre família e etc. Partindo da nação, aí veio o período do exílio, quando as 10 tribos se afastam, querem se formar um estado único, e aí vem a invasão dos caldeus, invade Jerusalém e destrói Jerusalém. Então, nesse período, a família e o casamento é totalmente atingida, porque uma cultura do mundo invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu, levando a família cativo, e aí a família foi perdendo o valor, o casamento foi perdendo o valor. A história da família, do casamento, do lar, do matrimônio, foi perdendo forças. Por quê? Porque os egípcios invadiram. Depois vieram persas também, outra cultura diferente. Até que quando foi o pós-exílio, quando Deus dá a vitória e retorna ao povo, e o povo reconstrói Jerusalém, aí ficou os remanescentes. Esses remanescentes conseguiram passar por vários obstáculos, conseguiram passar por várias crises, que durante o tempo, durante o período deles, tiveram muitos bombardeios, e hoje não é diferente. Hoje nós vemos aí o ataque à família, o ataque ao casamento, o ataque ao nosso lar, aos princípios de Deus. Nós estamos vendo aí, amados irmãos, o que é que o mundo está querendo trazer para dentro da igreja. E nós, como igreja, temos que abrir os nossos olhos como eles abriram. Nós temos que ser esse povo remanescente
que segura o princípio de Deus e diz: eu não vou negociar os princípios de Deus, eu casei para sempre, eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido, eu vou até o fim com o meu casamento. Não é essa cultura do mundo que vai dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Então, amados irmãos, o mundo secular está aí para discutir tudo sobre o divórcio. Mas Jesus quer que a gente volte a atenção para o que é o casamento, para a gente fundamentar cada vez mais na palavra de Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, nós vemos tudo isso. Se a gente observar no Novo Testamento, aleluia, a gente vê Jesus valorizando a família. A gente vê Jesus valorizando o casamento. A gente vê Jesus valorizando o lar, o ambiente. Jesus, quando veio, ele não veio como aquele homem, o exterminador do futuro, caiu e puf. Ele não veio dessa forma, irmão. Ele veio da frente de Maria. Ele veio através de uma mulher. Jesus nasceu em um lar. Jesus nasceu em um ambiente familiar. Jesus, aleluia, Jesus nasceu, ele veio através de uma família. Além de pais, Jesus teve irmãos e irmãs, conforme Mateus capítulo 13. Jesus, ele teve o seu crescimento físico, social, intelectual e espiritual no seio da família. Isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. No seu ministério, Jesus, ele não costumava se hospedar em hotel, mas ele desfrutava da hospitalidade de um lar, no meio de uma família digna, no meio de um lar cristão. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 14, a gente vê que Jesus foi até a casa de Pedro. Aleluia. Lá em Lucas 10, do 38 a 42, Jesus foi para a casa de Marta e de Maria. Ou seja, Jesus não queria saber de hospedagem em hotéis, em pousada. Ele queria desfrutar de um ambiente de família, de lar. Aleluia. De um ambiente gostoso que é uma família. Em muitos milagres, Jesus demonstrou o seu cuidado para com a família. Nós sabemos que Jesus curou a sogra de Pedro, conforme Mateus 8. Nós também vemos que em Lucas capítulo 7, Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele mudou a história daquela mulher ao ressuscitar o filho dela. Então Jesus, ele se importava com a família. Jesus se importava com o casamento. Aleluia. O seu primeiro milagre, Jesus, ele realizou numa festa de casamento. Está lá registrado em João capítulo 2. Ele ensinou a orar, chamando Deus de Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus nos ensinou e ensinou a eles que nós devemos chamar Deus de Pai. Ele enfatizou o quarto mandamento, dizendo para que nós venhamos honrar nosso pai e a nossa mãe, conforme Mateus capítulo 15. Jesus, ele teve um trato especial com as crianças, abençoando-as e aconselhando-as de maneira exemplar, lá em Marcos capítulo 10. Então Jesus amava também as crianças. Aleluia. Nas cartas paulinas, nós vemos lá também o Novo Testamento declarar o valor da família de tal forma que prescreve a manutenção do relacionamento conjugal entre um cristão e um descrente. Ou seja, dizendo que o marido crente não deve abandonar a esposa não crente por causa da conversão, e da mesma sorte a mulher cristã em relação a seu marido descrente. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 7, ou seja, as pessoas aceitavam Jesus, as pessoas aceitavam o Evangelho, mas o princípio de Deus dizia: aceitou Jesus, quer me seguir, quer ser meu discípulo, me siga, mas não abandone seu cônjuge, mantenha fiel ao seu voto, mantenha fiel à sua aliança. Ou seja, a Bíblia mostra, aleluia, o cuidado com o casamento, o cuidado com o lar, o cuidado com a família. Glórias a Deus. Então, todas essas instruções, princípios e fundamentações, nós nos encontramos no meio da Bíblia. Então, amados irmãos, isso tudo a gente vê entre Gênesis até Apocalipse. É só a gente buscar conhecimento, buscar informação de tudo isso que está
na palavra de Deus. Então, qual é o padrão de Deus para o casamento? Qual é o princípio, o padrão de Deus para o casamento? Vamos ler aqui o versículo 4, onde diz assim: ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Ou seja, o casamento, conforme a palavra de Deus, ele é realizado entre um homem e uma mulher, entre um macho e fêmea. Ele é monogâmico, conforme o versículo 5, que diz assim: e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, isso é monogâmico, cada qual deve ter apenas um cônjuge, não duas mulheres. Ou seja, a Bíblia diz, no versículo 5, como nós lemos, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, não aos homens, ou seja, um homem e uma mulher. O padrão de Deus para o casamento, ele é monossomático, ou seja, os cônjuges devem se tornar uma só carne. Olha lá o versículo 6, diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Isso é o padrão de Deus, monossomático, ou seja, fala de uma intimidade, uma sexualidade plena, sem restrição, ao ponto que o sexo antes do casamento, ele é prostituição, ele é fornicação, ele é proibido, mas o sexo no casamento, ele é um mandamento. Quem está entendendo? Sexo antes do casamento é pecado, é fornicação, mas sexo no casamento é um mandamento. Isso é para os irmãos da glória a Deus, amém, irmãos? Então, meus irmãos, esse é o padrão de Deus monossomático, né? Uma vez eu fiz o Casado para Sempre com o Nogueirinho, primeira turma, e o Daniel falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: tem muitos casais, que ele ouviu no pregador, ele compartilhou com a gente, ele disse assim: tem muitos casais que quando são jovens, estão namorando, quer viver uma vida de casais, mas quando casam, quer viver um namoro santo. Ou seja, inverte tudo, né? Quando está lá solteiro, namorando, noivando, quer ter uma vida de casado, quer ter relação sexual antes do casamento, é proibido, é pecado, irmão. Isso é fornicação. Aí quando casa, quer ter um namoro santo, fica negando sexo. Não pode, irmão. Casamento, no casamento o sexo é mandamento. Ou seja, no versículo 6, a parte B, no versículo 6, a parte B, diz assim, aleluia, versículo 6, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, ele é indissolúvel, ele deve durar enquanto os dois estiverem vivos, conforme Mateus capítulo 19. Ou seja, nesse período, nessa união, algumas pessoas tentam justificar o seu divórcio. Ou seja, presbítero Cavalcante, eu casei com meu marido, e aí ele mudou. Passou-se o tempo, ele ficou ignorante, ele ficou bruto, ele ficou diferente. Então eu quero me divorciar, eu quero me separar dele. Presbítero Cavalcante, eu estava esperando uma resposta de um profeta, mas o profeta não apareceu, eu me precipitei, fui lá, casei e pronto. Ou seja, nesse período aqui, nesse indissolúvel, no versículo 6, a gente vê muitos cristãos no nosso meio levantando argumentos para querer se divorciar. Infelizmente, na igreja brasileira, eu estou falando no âmbito brasileiro, infelizmente, muitos cristãos estão aderindo a essa ideia daí a sociedade afora. Quem nunca ouviu aqui alguém comentar para um não crente, para uma pessoa não cristã que não tem um princípio, dizer assim: rapaz, o meu marido está dando trabalho, rapaz, eu não aguento mais aquele homem, rapaz, eu não aguento mais. Aí a pessoa que não é crente ouvindo aquilo vai dizer para a mulher: mulher, deixa de ser besta, deixa aquele marido, abandona ele não presta não, vai aparecer outro melhor. É assim ou não é? Aí fora é assim ou não é? A mesma coisa é o homem às vezes vai abrir a sua boca e confessar
abrir seu coração, comentar algo sobre o casamento, aí o amigo dele que não é crente vai dizer, pai, deixa de ser beijo, vai ficar preso essa mulher, rapaz, arruma outra. Tu tem trabalho, tu tem dinheiro, tu tem carro, tá fazendo o que aí, rapaz, arruma outra. É isso que o mundo prega, é isso que o mundo ensina, mas nós não andamos conforme o mundo, nós andamos conforme a palavra de Deus, o princípio de Deus. Aleluia. Então o casamento, amados irmãos, ele é indissolúvel. Independentemente da situação, como já foi pregado aqui, independente das lutas, independente da dificuldade, mantenha o seu casamento firme, vá até o fim. Está aqui o irmão, acabou de dar testemunho dele, 26 anos de casado, já passou por várias lutas, já passou por vários problemas, ele está aqui com a sua esposa cantando vitória, servindo a Deus, adorando a Deus. Por quê? Porque eles estão entendendo que vale a pena investir no casamento, vale a pena lutar pelo lar, vale a pena ir até o fim. É isso o que Deus espera de nós. Aleluia. Tem uma frase muito interessante que um filósofo falou assim, o Benjamin Franklin falou assim, ele disse assim, antes de casar, abra bem os seus olhos, depois que você casar, fecha-os. Ou seja, o período de você ter olhado o seu cônjuge, ter observado o seu cônjuge, ter observado o perfil, a característica dele ou dela, isso foi no período do namoro. O período do namoro serve para isso, para vocês discernir o perfil dele, a criação, o perfil dela, para vocês entenderem, e aí você, com a sua inteligência, você entender, esse aqui é um homem ideal, essa aqui é a mulher ideal, eu vou casar com ele, eu vou casar com ela. Então, amados irmãos, antes de casar, quem já casou, já passou por essa fase, agora é só fechar os olhos e dar glória a Deus. Agora é fechar os olhos e não olhar os defeitos, não olhar os problemas, não olhar a situação difícil, é seguir em frente, porque nós somos o reflexo para essa sociedade, nós somos uma resposta que vai confrontando o mundo, nós somos o exemplo para os nossos filhos, nós somos o exemplo para nossas famílias. Então nós devemos, amados irmãos, seguir em frente, fiel e adorando e buscando ao Senhor. Aleluia. Diz assim o versículo 7. Perguntaram-lhe eles, então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu porque vocês se divorciaram de suas mulheres por causa da dureza de vossos corações, do coração duro de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, Jesus, ele não discute divórcio. Jesus, ele não apoiou Hilel e nem tampouco Shammai. Jesus apoiou o que Deus fez lá no começo, lá em Gênesis. Ele disse, no princípio, no início, não foi assim. Ou seja, não houve adultério quando Deus fez Adão e Eva. E não houve divórcio no tempo de Adão e Eva. Deus fez o homem e a mulher para eles serem casados para sempre, para eles estarem unidos para sempre, para eles estarem juntos para sempre. Então então Jesus, ele remete ao princípio de que Deus havia estabelecido lá no início, desde o princípio. Então, amados irmãos, que nós possamos seguir esse exemplo, que nós possamos seguir, aleluia, com esses ensinamentos de Jesus, de sermos fiel até o fim. No versículo 9 diz assim, e eu lhe digo, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo um adultério. Nesse versículo 9 aqui, a gente vê uma exceção de Jesus. Por quê? Por causa do pecado do adultério, as pessoas ofendidas, muitas vezes, têm dificuldade de perdoar. Falei no início da pregação, que no capítulo 18, Jesus só falou sobre perdão, para depois ele falar sobre divórcio. Ele enfatizou o perdão
para depois ele tocar nessa ferida que nós seres humanos tem, de não perdoar uma ofensa, de não perdoar um pecado de imoralidade. E ele disse: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Então, meus irmãos, independentemente se você veio para Jesus e está no segundo casamento, no terceiro, no quarto, no quinto ou no 10º, sei lá, você já passou por vários casamentos, mas aceitou Jesus, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Você agora faz parte do reino de Deus. Você vai ver aqui que no texto Jesus diz assim: eu porém vos digo, no versículo 9, eu lhes digo, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus estava dizendo aos fariseus a regra do reino dele, dizendo exatamente isso. Mas se você veio para Jesus, independentemente se era o primeiro, o segundo, o terceiro casamento, sei lá, e está servindo a Jesus, a Bíblia diz lá em Atos, aleluia, Atos capítulo 17, versículo 30, diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Hoje, nessa noite, você veio aqui ouvir um princípio de Deus. A minha intenção nessa noite é que todos nós que estamos aqui presentes e que estão aqui ouvindo por essa live, todos nós temos que focar no que é o casamento. Todos nós temos que olhar para o princípio do casamento. Então, nós hoje sabemos do princípio de Deus. Talvez você aceitou Jesus, serviu a Jesus e, sei lá, por um motivo acabou se divorciando, acabou casando de novo, mesmo no evangelho, mas você não tinha o entendimento desse princípio, dessa palavra. Então, isso aí é um passado que você era ignorante, não sabia desse princípio de Deus. Mas a partir de hoje, com esse ensino, com esse princípio, a partir de hoje, você não tem mais condenação. Hoje você está casado, então Jesus quer que você hoje fique firme no seu casamento. Jesus quer que nós hoje ficamos firmes no nosso casamento. É a partir de agora. Se nós antes erramos porque estávamos no meio da ignorância, hoje nós estamos tendo acesso ao conhecimento do princípio de Deus, do que é a palavra de Deus, de qual motivo nós não devemos se divorciar. Não é por qualquer motivo, eu não estou conseguindo mais conviver com ele nem com ela, estamos brigando muito, está insuportável. Peça a Deus, ore a Deus para que Deus venha transformar, para que Deus venha mudar, para que Deus venha abençoar. Várias pessoas lutaram pelo seu casamento e hoje estão felizes porque viram que valeu a pena lutar pelo seu casamento. Então nessa noite, nós possamos ter essa consciência, nós possamos ter essa noção desse princípio, que vale a partir de agora, com esse entendimento, com esse princípio, de que nós temos que manter nosso casamento firmes até o fim. Que nós venhamos buscar aprender o que é o casamento e esquecer o que é divórcio. Se a gente focar no que é o casamento, nós vamos permanecer firme na nossa comunhão, na nossa aliança que nós fizemos com o nosso parceiro, com a sua parceira e com o seu parceiro. Fique de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem aqui entendeu a palavra do Senhor? Quem aqui se alimentou do princípio de Deus? Aleluia. Glórias a Deus. A minha intenção aqui nessa noite, amados irmãos, com essa palavra, que é uma palavra urgente na igreja brasileira, que é uma palavra que nós precisamos aprender, se aprofundar, porque infelizmente o divórcio está crescendo cada vez mais, mas nós como igreja, nós vamos fazer diferente, nós vamos seguir aquilo que Deus estabeleceu, amando o cônjuge, lutando, perseverando, cedendo, fazendo a sua vontade, crendo que Deus vai trabalhar a nosso favor, crendo que Deus vai abençoar nosso cônjuge,
crendo que nós temos um lar abençoado, independentemente da luta, da guerra e da dificuldade. Nós vamos ouvir agora um momento de louvor, de adoração. E eu quero que você aí fique em oração pelo seu casamento. Peça graça a Deus. Se está bem o seu lar, seu casamento, agradeça ao Senhor para que continue assim. Mas se tiver em lutas e dificuldade, peça a Deus para renovar as alianças no casamento de vocês. Ore aí ao Senhor. O projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Declare: a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Serviremos ao Senhor. Declare isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar, Deus, pela tua palavra, pelo teu princípio, meu Pai, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, meu Pai. Deus, o meu desejo é que nós possamos buscar cada vez mais os teus princípios, os teus mandamentos, meu Pai, para que nós possamos ter um casamento saudável, feliz, abençoado, próspero. Sei, Deus, que tem lutas, tem adversidade, são duas pessoas diferentes, com dois pensamentos diferentes, com perfis diferentes, mas é possível nós irmos até o fim, Deus. É possível nós caminharmos juntos com o nosso cônjuge. Então, Deus, que essa palavra venha enraizar em nosso coração, para que nós possamos ser o exemplo para a nossa família, ser o exemplo para a sociedade, ser o exemplo para a nossa igreja mesmo, Deus. E que as pessoas possam olhar para o nosso lar, nosso casamento, e se espelhar em nós, porque nós estamos baseados na tua palavra. Nós estamos fortalecidos através dos teus princípios, meu Pai. Então, Deus, eu te peço, tira, meu Pai, toda essa vontade de divorciar, de separar, semente lançada pelo inimigo, meu Pai, que venha cair por terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que esse casamento, esse lar, esse matrimônio, venha desfrutar da tua bênção, meu Pai, venha desfrutar do teu favor nessa terra, meu Pai. Em nome
nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei que a mensagem foi uma mensagem voltada para casais, uma palavra voltada para casamento. Mas tem alguém aqui nessa noite, porventura, que queira aceitar Jesus ou queira se reconciliar? Tem alguém nessa noite, ou até algum casal que ainda não decidiram servir a Jesus, ou se porventura estão afastados do Evangelho, do caminho do Senhor, e vocês observaram que não vale a pena seguir sem Jesus no casamento de vocês, ou na vida de vocês. Então quero convidar você aqui nessa noite para a gente orar por você, pela sua vida, pelo seu casamento, pelo seu lar. Tem alguém aqui nessa noite que queira aceitar Jesus ou queira se reconciliar nessa noite? Tem alguém nessa noite? Então, se não tem, Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe todos os visitantes nessa noite. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E aqui quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus os abençoe. Ore pela minha vida, ore pela minha família, ore pelo meu ministério, para que Deus venha abençoar cada vez mais. Pastor Guerra, muito obrigado pela oportunidade. Pastor José Velho, Pastor Orlando, Deus abençoe cada vez mais. E em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vós. Amém? Glória a Deus, né? Ficou o entendimento que o foco é o casamento e a família, né? Amém.